A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Aqui é o pregador Manassés e eu tenho uma palavra da parte de Deus para os pastores dessa nação. Você que está ouvindo essa mensagem pelo YouTube ou pelo WhatsApp ou por onde for, compartilhe, porque Deus vai falar com muitos pastores aqui e isso tudo dentro da Bíblia Sagrada. Eu não vou usar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Tenho uma palavra para você que é pastor. Para você que é pastor, tem uma palavra. Veja o que diz o texto bíblico. Gênesis, capítulo 18, no verso de número 9. O Senhor diz assim: Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. E respondeu ele: ali na tenda. Veja que quem está perguntando é Deus. Onde está Sara? E olha o que Deus diz: sua mulher. E Abraão responde: está ali na tenda. Meus queridos irmãos, eu fico triste quando eu vejo notícias e fofocas sobre pastores que tanto pregaram contra o divórcio. Você que é pastor hoje, se você não pregou contra o divórcio, o seu pai pregou, o seu avô pregou, o seu pastor que ungiu você e te colocou onde você está, pregou contra o divórcio. E agora você está trocando a sua esposa por uma mulher mais nova. Eu fico triste ao ver tantos pastores fazendo isso. Como se isso não fosse o suficiente, trocar de mulher, tem pastores fazendo pior, adulterando, escandalizando, mas eu não quero falar disso. Para essas pessoas basta apenas as palavras do Senhor Jesus em Mateus 18, versos 6 e 7. Mas para aqueles que estão trocando suas mulheres, que se arrependam do mal que fizeram e se convertam, sigam os passos de Abraão, sigam o exemplo de Abraão. Todos nós sabemos que Abraão, ele teve 3 mulheres em sua vida: Sara, Agar e Quetura. Porém, Abraão procurou fazer sempre aquilo que agradava a Deus. E é por isso que ele despediu Agar e só procurou Quetura depois da morte de Sara. Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, mas o mistério de Deus não era exclusivo para com Abraão somente. O mistério de Deus envolvia a sua mulher, a Sarai, que foi nomeada por Deus como Sara. Nem Agar, nem Quetura, mas Sara foi nomeada por Deus. Somente Sara é com quem Deus tem o propósito ao lado de Abraão. Deus não tem propósito com Agar ao lado de Abraão. Deus não tem propósito com Quetura ao lado de Abraão. Ele diz em Gênesis 18, 9, onde está Sara, sua mulher? Ou seja, o Senhor reconhecia Sara como sendo mulher de Abraão, o que significa que este casamento é aprovado por Deus. E por que vocês, pastores de hoje, querem trocar de mulher? Porventura, Deus não aprovou o vosso casamento? Desde quando a sua primeira mulher foi esquecida por Deus? E como que Deus poderia se esquecer daquela que ele mesmo nomeou? Ele chamou pelo nome. Onde está Sara, tua mulher? Talvez você tenha aí bons argumentos e boas desculpas para ter trocado de mulher. Mas o que diz a Bíblia? Não foi a própria Sara que tentou consolar Abraão colocando Agar em seu leito? Não foi ela? Agora, isto foi aprovado por Deus? De maneira nenhuma, pois o Senhor não considerou Ismael como sendo filho da promessa, mas ele disse, é de Sara, e não de Agar, mas é de Sara que virá o filho da promessa. Gênesis 17, 16. Portanto, Deus não aprovou a união de Abraão com Agar, pois veja o que isso significa para você, pastor que troca de mulher.
Ainda que a sua esposa lhe dê motivos para você se deitar com outra, ainda que a sua esposa mande você deitar com outra, como fez Sara, isto jamais será aprovado por Deus. Não foi Deus quem disse Sara e não Agar, Sara e não Quetura, mas Sara, tua mulher, dará à luz um filho, em Gênesis 8:10. A união de Abraão com Agar foi tanto desaprovada por Deus que o Senhor resolveu mudar o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, renovando a aliança de Deus, deixando claro que essa aliança envolve apenas Abraão e Sara, não Agar, mas apenas Sara. Portanto, o propósito, a aliança, a promessa de Deus para Abraão passava por Sara, sua mulher. O Senhor não vai cumprir a promessa que fez com Abraão em Agar. O Senhor não vai cumprir a promessa que fez para Abraão em Quetura. Ele vai cumprir com Sara. Então, por que vocês, pastores, zombam da palavra de Deus, zombam da promessa de Deus, zombam do chamado de Deus, trocando Sara por Agar? Enquanto vocês ficam com Agar e desprezam Sara, o Senhor também desprezará a promessa que vos tinha feito. Porque a promessa do Senhor passa por Sara, a primeira mulher, aquela que o Senhor conhece como sendo tua esposa. Há ainda aqueles que procuram a Quetura antes mesmo da morte de Sara. Assim também estão invalidando o chamado e a promessa de Deus sobre vós. A promessa do Senhor para os pastores, assim como foi para Abraão, é de uma grande nação, igreja, muitos filhos, muitas filhas, muita gente que será fruto do seu ministério, mas o ministério de Abraão com Sara. Uma igreja grande e numerosa que vai atravessar gerações. Portanto, pastor, eis aí o motivo da tua igreja não crescer. Eis aí o motivo da tua igreja diminuir a cada ano. Eis aí o motivo de se batizarem menos pessoas a cada ano. Eis aí o motivo do Isaac não nascer, pois este Isaac é tipo de Cristo que você desprezou quando mandou a Sara embora para ficar com Agar. Portanto, ainda que Agar gere povos como os ismaelitas, e ainda que Quetura gere nações como os midianitas, não terão a bênção de Deus sobre eles, não serão povo do Senhor. Pelo contrário, eles vão perseguir o povo de Deus, vão fazer guerra contra o povo de Deus. Mas agora os frutos de Abraão com Sara, que é a mulher que Deus escolheu, esses sim trazem orgulho, andam nos caminhos do Senhor, seguem com amor. Quando tropeçam, eles se arrependem e estão sempre voltando para o Senhor. Mas os frutos de Abraão com Agar e de Abraão com Quetura geram escândalos no meio do povo de Deus até hoje. Irmão matando irmão. E assim os ímpios olham para a sua, abre aspas, igreja e dizem: são estes os filhos de Abraão? Pense bem no que você está fazendo, pastor. E a todos os demais irmãos que ouvirem essa palavra, se juntem a mim, oremos por um avivamento, em nome de Jesus.